Olha, você está sendo convocado a continuar comigo, porque já que a gente está no assunto Rio de Janeiro, você não sabe quem já está conectado para falar conosco aqui. Douglas Ruas, pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, justamente o personagem principal sobre quem estávamos conversando justamente agora e chega para nos dar o prazer, a honra da sua presença aqui ao vivo no Central de Notícias. Deputado, muito bem-vindo, deputado secretário, que é deputado estadual com a segunda maior votação no Rio, é secretário de Estado do atual governo Cláudio Castro. Então, secretário, ninguém melhor do que o senhor para nos contar, então, qual exatamente esse projeto. O senhor, então, foi definido como pré-candidato ao governo do Rio por essa chapa forte do PL, sobre a qual a gente vem conversando até agora. E vamos ter também um governador interino que vai cumprir um mandato tampão assim que o Cláudio Castro se desincompatibilizar, ou seja, deixar o cargo a partir de abril, para ser ele próprio também, já foi anunciado, candidato ao Senado do Rio. Então, quero saber se o senhor é candidato agora a esse mandato interino, tampão, para cumprir no lugar de Cláudio Castro, além de candidato ao governo nessa eleição de 26. Boa tarde, Amanda. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Na verdade, chegou-se a um consenso dentro do partido, do PL, junto com o governador Cláudio Castro e o nosso futuro presidente da República, Flávio Bolsonaro, sobre a necessidade do PL ter uma candidatura aqui no estado do Rio de Janeiro. E a gente definiu a chapa composta com o atual governador Cláudio Castro, que vai ser pré-candidato ao Senado, o prefeito Márcio Canela de Belford Roxo, que vai se descompatibilizar e será pré-candidato ao Senado também, o vice pré-candidato a vice é o Rogério Lisboa, que é ex-prefeito da cidade de Nova Iguaçu, uma cidade importante da Baixada Fluminense, e eu estarei como pré-candidato a governador. O que foi discutido e decidido é a chapa que vai disputar a eleição em outubro. Não foi discutido a questão do eventual mandato tampão. O que ficou definido é a necessidade de a gente apresentar à população essa chapa para a eleição de outubro. Entendi. Então, por enquanto, não foi definido, porque também tem um outro candidato defendido até então, que é o seu colega e secretário da Casa Civil, Nicola, que é defendido pelo Cláudio Castro para cumprir esse mandato interinamente. Isso não ficou decidido na conversa de ontem? Não ficou decidido. Nós somos um grupo, o Nicola é um grande amigo, uma pessoa por quem eu tenho muito apreço. E as lideranças partidárias entenderam que esse não é o momento de discutir esse eventual mandato tampão. O que temos que definir, que foi definido, é a nossa chapa para a eleição que está posta em outubro, eleição ordinária, e que a gente vai apresentar um projeto para a população do estado do Rio de Janeiro, focado na segurança pública como espinha dorsal, para que a população e os cidadãos possam ter acesso, inclusive, aos outros serviços públicos que são importantes, como saúde, educação, entre outros. É importante ressaltar também que o deputado tem essa carreira, né, policial civil, né, deputado? Desculpe, só vou insistir mais uma vez. Faz algum sentido, já que o senhor vai ser o candidato à eleição de 2026, não faz todo sentido que o senhor assuma esse mandato tampão interinamente para te dar a projeção, a notoriedade, o conhecimento que precisa para ser candidato ao governo do Rio? Olha, essa não é uma questão indispensável, está longe de ser. Nós temos o PL, que é o maior partido do Brasil, e aqui no Rio de Janeiro não é diferente. A gente conta com 18 deputados estaduais, mais de 10 deputados federais, 3 senadores, 23 prefeitos. E fizemos essa aliança com a União Progressista, que conta com mais de 30 prefeituras aqui no estado do Rio de Janeiro, 14 deputados estaduais e muitos outros federais. Então, todo esse time vai dar projeção à nossa chapa, não só a minha como pré-candidato a governador, mas também a do vice e dos pré-candidatos a senadores também. Perfeito. Deputado, a Anita Prado, que marcou essa entrevista para a gente, nossa repórter, é a próxima a fazer uma pergunta para o senhor. Boa tarde, Anita.
Oi, deputado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de conversar conosco aqui no Central de Notícias. E eu tenho uma pergunta com relação ao seu vice, Rogério Lisboa, que, como você disse, é ex-prefeito de Nova Iguaçu, um prefeito com uma altíssima aprovação nessa cidade tão importante da Baixada. Mas o Rogério Lisboa, que é do PP, do Progressistas, ali capitaneado pelo deputado doutor Luizinho, no estado do Rio de Janeiro, ele que é o grande articulador do PP no Rio, em território fluminense, ele estava ali flertando até pouco tempo atrás ainda com o Eduardo Paes, ali numa tentativa de vir a vice com o Eduardo Paes. Aí depois deu uma guinada, ele entrou na sua chapa, foi muito bem recebido, já era um interesse também do PL trazê-lo para perto, trazer a Federação União PP para perto, mas essa aproximação do Rogério com a chapa do Eduardo, que será o seu rival nessas eleições, nessa campanha eleitoral, te incomodou? Enfim, como foi dada, né? Como se deu a escolha do seu vice nessa chapa, deputado? De forma alguma. Aqui no Rio de Janeiro, os políticos se conhecem. O Rogério Lisboa foi deputado estadual, deputado federal, prefeito. E é natural que ele conheça o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e tem algum contato. E a política é assim que funciona: a gente conversa, ouve as propostas, mas quando chega a hora de decidir, pesa-se muito a questão partidária, os acordos, em prol de uma chapa que possa verdadeiramente representar aquilo que a população deseja no estado do Rio de Janeiro. Então, não tem incômodo algum em relação a isso. O Rogério é um grande amigo, eu tive a oportunidade de conviver com ele já como secretário aqui, e ele ainda prefeito de Nova Iguaçu, e agora vamos estar percorrendo esse estado junto, falando com a população, conversando, ouvindo a população para a gente apresentar o melhor plano de governo para a população do estado do Rio de Janeiro. Deputado, nosso analista Eduardo Gayer também participa dessa entrevista. Tem uma pergunta. Deputado, boa tarde. Eu queria ouvir o senhor sobre quais serão os desafios e também oportunidades de se enfrentar o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, um prefeito que é muito popular na capital, mas que tem alguma dificuldade no interior do Rio. Ele que deve ser o candidato com apoio do presidente Lula. O peso da máquina também é algo bastante relevante, muito embora o Rio seja um estado de maioria bolsonarista. O que o senhor pretende, o que o senhor planeja e assim prevê de embate com o Eduardo Paes, que deve ser o representante do campo oposto nesse cenário polarizado que vive o Brasil? Olha, essa não é uma preocupação agora com o meu adversário. A nossa preocupação é reunir o nosso time, conversar com os prefeitos, com a população e desenvolver uma proposta, um plano de governo para apresentar à população, cidadão. Esse que é o nosso foco: reunir uma equipe técnica para que a gente possa trabalhar em propostas que possam melhorar a vida dos cidadãos do estado do Rio de Janeiro, que a gente possa ter um governo que enfrente com todo o rigor da lei o combate à criminalidade aqui no estado do Rio de Janeiro. E o nosso plano vai estar alinhado com o nosso pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. É esse que é o nosso campo político e é nessa direção que nós vamos caminhar. Deputado, acabou de ser condenado hoje, foram condenados, né, os mandantes do crime da Marielle Franco, do Anderson Gomes, que foi cometido em 2018 no Rio de Janeiro, né? Na verdade, essa investigação só começou a andar depois de 2023, quando a Polícia Federal entrou no caso, quando o ministro da Justiça e o Flávio Dino, então ministro da Justiça, pegou esse touro à unha. Como é que o senhor vê a condenação dos mandantes do assassinato, de outros réus envolvidos aí no assassinato de Marielle e de Anderson? Que lição isso deixa para o estado do Rio de Janeiro e por que demorou tanto tempo para esclarecer? O estado falhou na elucidação desse caso? Só para complementar, secretário, se o senhor me permite, um adendo que o ex-deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, era do União Brasil, partido que agora está na coligação do senhor. Existe algum constrangimento por conta dessa condenação? Não é constrangimento algum. Todas as pessoas aqui da política do Rio, como eu falei ainda há pouco, conheceu o Chiquinho Brazão, foi secretário, inclusive, do atual prefeito do Rio de Janeiro, que se coloca como pré-candidato a governador nas eleições de 2026, mas esses fatos não há conexão com aquilo que a gente pretende discutir agora, daqui para frente. Não dá para fazer uma correlação, por exemplo, porque ele foi secretário do Eduardo Paes e agora está sendo condenado. Então, não vejo como fazer esses elos de conexões. O que nós temos aqui no Rio de Janeiro é que ter um plano
de segurança pública que possa, de fato, garantir a retomada dos territórios, garantir o direito de ir e vir das pessoas, sobretudo as pessoas que moram nas comunidades, que eu entendo que precisam ter o mesmo direito que as pessoas que moram na Zona Sul, que quando necessitam, diz com o 90 e chama a polícia para poder lhes atender. E hoje, infelizmente, as pessoas que moram nesses territórios dominados, elas não têm esse direito. Sofrem muito com o cerceamento do seu direito de ir e vir, com a colocação de barricadas. Então, é esse o problema que a gente tem que enfrentar, o crime organizado com muito rigor da lei. Mas, deputado, eu vou insistir. Como é que o senhor vê a condenação dos mandantes do caso Marielle Franco? Porque eles pertenciam à alta cúpula da política e da polícia do Rio de Janeiro. Levou-se 8 anos para chegar ao final dessa investigação e desse processo que redundou na condenação. Qual a importância de se condenar esses réus? Olha, primeiro é lamentável. Qualquer crime que seja praticado no território do Rio de Janeiro ou no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é sempre lamentável. A gente sempre lamenta e que sirva de exemplo para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar o combate à criminalidade, mostre que o crime pode estar presente em qualquer esfera, inclusive de poder, e precisa ser combatido com todo rigor. Eu defendo muito, enquanto pré-candidato a governador do Estado, a gente tem que sempre aprimorar o governo do Estado, as forças policiais no enfrentamento ao crime, mas aliado a isso, eu espero que em algum momento nesse país a gente possa, de fato, ter um aperfeiçoamento da legislação penal. A gente tem alguns exemplos que, inclusive, já foram noticiados pelos veículos de comunicação de criminosos. Um criminoso, por exemplo, que foi preso com um fuzil, um armamento de guerra num território urbano e que 8 meses depois foi colocado em liberdade. Isso é muito ruim para o trabalho da polícia. Eu julgo que a polícia do Estado do Rio de Janeiro faz um bom trabalho, enfrenta o crime organizado todos os dias e precisa sempre do nosso apoio, principalmente dos governantes e dos políticos, mas a gente também requer, a sociedade clama por um aperfeiçoamento da legislação penal do Brasil. A Anitta tem mais uma pergunta. Deputado, o senhor é filho do capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo, segunda maior cidade em população do estado do Rio de Janeiro. Capitão Nelson, que tem uma das melhores aprovações do estado, né? Tem feito um trabalho importante ali numa cidade que, infelizmente, é dominada ainda pelo crime organizado, pelo Comando Vermelho, sobretudo. Então, falando em segurança pública, essa é a maior preocupação do eleitor brasileiro, é a maior preocupação dos eleitores do Rio de Janeiro, e o governador Cláudio Castro tem enfrentado a criminalidade de uma maneira ostensiva, através de operações como a Operação Contenção, que matou mais de 100 pessoas, por exemplo. Você deve se lembrar nessa operação que mais matou pessoas na história do Rio de Janeiro. Você pretende, se for eleito governador, seguir nessa linha ostensiva de operações armadas nas comunidades, ou você pretende seguir uma linha mais amena, talvez de direitos humanos ou de políticas públicas? Qual é a sua visão com relação a essas mega operações nas comunidades do Rio? Anitta, os criminosos devem ser enfrentados com todo o rigor da lei, com toda a força do governo do Estado. O que aconteceu na operação que você menciona é que a polícia organizou uma operação para o cumprimento de ordens judiciais de mandados de prisão. Quem escolheu o resultado final, morte, foram os criminosos, que decidiram, com armas em punho, ir para o enfrentamento com os policiais. E, lamentavelmente, nós perdemos a vida de 4 bravos guerreiros naquela ocasião, 4 policiais que saíram de casa para poder defender a sociedade de bem e não puderam retornar para o seu lar porque tiveram a sua vida ceifada por criminosos armados com armas de guerra num território urbano. A realidade que a polícia do Rio de Janeiro enfrenta não é vista em lugar algum no mundo. Nós estamos num território urbano, áreas residenciais, e eles portam armas de guerra, fuzis de grosso calibre, e atiram contra a polícia e contra as pessoas inocentes. Então, o que aconteceu ali na operação foi o cumprimento de ordens judiciais, esse era o intento da polícia, e foi feito um cerco para que esses marginais não pudessem fugir, se evadir do local, da legítima ação da polícia, e eles não se entregaram. Muitos criminosos foram presos naquela ocasião porque decidiram se entregar. Aqueles que resolveram ir para o confronto,
os policiais usaram a força necessária para cessar a injusta agressão praticada pelos criminosos. Mas, secretário, além das mortes, houve um avanço objetivo e substancial no combate ao crime organizado? Algum indicador, algo sinaliza que o crime organizado tenha diminuído ou tenha se enfraquecido depois dessa operação no Rio de Janeiro? Olha, se você julgar pelo número de armas que foram retiradas de circulação, só naquela operação foram mais de 100 fuzis. E no ano passado, no estado do Rio de Janeiro como um todo, a polícia apreendeu mais de 800 fuzis. Então, são menos 800 armas de guerra que estão transitando no nosso território urbano e que podem colocar em risco a vida do cidadão de bem que trafega todos os dias no seu ir e vir pelo estado do Rio de Janeiro. Então, só em retirar essas armas, a gente já acredita que nós estamos evitando muitas catástrofes, muitas mortes, muitas práticas criminosas por parte desses criminosos, porque é esse o instrumento que eles covardemente utilizam contra as pessoas de bem no estado do Rio de Janeiro. Secretário Douglas Ruas, pré-candidato a governo do estado do Rio de Janeiro, agradeço demais a sua presença aqui no Central de Notícias. Bom trabalho para o senhor. Até a próxima. Muito obrigado, Amanda. Obrigado, Anitta, por esse espaço aqui, por ter essa oportunidade de estar falando com vocês e todos os telespectadores do SBT News. Muito obrigado e até uma próxima.